Boa noite, eu sou a psicóloga Maria Rodrigues e nós estamos aqui para o nosso encontro de segunda-feira às 8h30 da noite. Hoje eu vou falar de mães, mulheres que adoecem. Durante essa semana vocês me viram um pouco menos aí, eu tenho produzido menos conteúdos. Semana passada eu não estive na live, algumas outras semanas também. E aí resolvi trazer esse tema muito envolvida com outras mulheres, com outras mães que eu tenho convivido também, e falando sobre saúde emocional, saúde mental de mulheres. Esses dias eu decidi dar algumas pausas exatamente para descansar. Eu já fiz um conteúdo um tempo atrás, acho que foi perto do Dia das Mulheres, e um dos pontos que eu tocava naquela live era assim, que nós possamos primeiramente aprender a descansar, a dar pausas, para que a gente não precisasse desistir. E a entrega desse conteúdo aqui gratuito, já há mais de um ano para vocês, é uma persistência, gerar esses conteúdos, cortar os vídeos, gravar, o estudo, toda a preparação aqui realmente envolve um tempo, mas eu tenho certeza que esse conteúdo chega para muitas famílias e ajuda. E aí chegou também os meus momentos de dar a pausa, e era uma das coisas, eu preciso ter pausas, nós precisamos ter as nossas pausas para que a gente não chegue a precisar desistir ou adoecer, por situações. Essa foi minha escolha e continua sendo, continua aqui firme e forte essa semana, já com os pés nas férias, que eu vou começar sexta-feira também. Então, assim, tudo tentando manter essa organização, esse planejamento, esse olhar atento com o meu cuidado também físico e mental, para que nós possamos não desistir. E é disso que eu quero falar hoje. No meu trabalho, diariamente convivo com mães de todas as idades, de 80 anos, de 70 anos, mas que tem acompanhado de alguma forma ou a dor física ou a dor emocional dos filhos. Independente da idade, as mães estão lá. Os estudos trazem que o adoecimento mental em mulheres é 1,5 maior do que acometem os homens. Desde lá da nossa primeira menstruação, lá da menarca, até a menopausa, a gente vive turbilhões de mudanças hormonais, isso interferindo no humor, mudanças, várias situações que a gente traz como carga desde muito cedo, esse planejamento, essa organização. Sempre eu tenho visto, e tenho vivido também de uma forma mais diluída, talvez hoje na minha família, mas assim, visto o quanto que nós mulheres estamos adoecendo e também ainda sendo parte muito importante dentro das famílias. Eu sempre digo que o adoecimento mental da mulher diz muito, porque isso diz muito de toda a família, dos filhos, às vezes do relacionamento, do trabalho, de outras coisas que está envolvido nessa vida. Não que um adoecimento do homem não vá ter interferências, mas se você pensar agora numa mãe aí, ou nas mães que te acompanham, quantas coisas elas são responsáveis, e quando elas adoecem, não aparece nesse primeiro momento outra pessoa para fazer todas essas organizações. No primeiro momento, que a gente acha que não vai aparecer. Mas a mulher está envolvida na base de muitas planejamento das famílias, Os homens têm tomado mais hoje
hoje em dia eu falo essa organização emocional, mental, muito maior. Agora o homem tem se responsabilizado um pouco mais por isso, mas a maioria das vezes cuidar do emocional dos filhos, parte de tratamentos psicológicos, psiquiátricos, da fono, da TO, de várias situações que às vezes os filhos precisam, é só uma organização da mãe, né? A mãe é que sabe, a mãe que não sabe, ela que esquece, não são outros membros da família que sabiam, né? Então, até os pacientes me dizem isso, né? Adolescentes às vezes falam, tia, alguns me chamam de tia, né? Tia, esqueci a consulta, a minha mãe esqueceu a consulta. E eu falo assim, mas como sua mãe? Você já tem um celular, já tem despertador, sabe olhar o relógio, como assim a sua mãe esqueceu? Né? Então, assim, quanto que está envolvido a mãe, a mulher nessas todas as organizações, e se essa mãe não está sendo cuidada, ela está adoecendo, né? E tendo repercussões também aí para toda a família. Então, hoje é o meu recadinho, eu volto sempre a falar desses conteúdos com mães, com saúde emocional, porque eu vivo isso e nós precisamos saber reconhecer em nós os nossos tempos de pausa, de descanso, de dizer não, de eu não abrir o celular e falar assim, não, hoje eu não vou trazer esse conteúdo, eu vou dormir mais cedo, vou ficar lá com as crianças. E quantos de nós precisamos também ter esses momentos, ter essas decisões, para que a gente não precisa desistir das nossas escolhas, para que a gente não precise desistir dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, tanto familiares como profissionais, porque nós estamos cansadas e depois de um cansaço, né, vivendo nessa rotina emocional dessa forma, chegar sim a adoecer. Tá? Eu coloquei alguns pontos aqui para trazer para vocês bem rapidinho, um conteúdo bem rápido. Eu não sei se alguém tem conseguido ver aí, porque o Instagram hoje, o WhatsApp hoje foi um boom no mundo, né? Então a gente vai ouvir falar desse dia ainda, 4 de outubro de 2021, onde as pessoas não conseguiram se conectar aí, o que era nosso normal, né? A Ana entrou aí, mas ela não tá aqui no Brasil. As conexões ainda estão voltando, né? Algumas coisas a gente já está conseguindo fazer, mas esse conteúdo fica gravado. Então, assim, um recadinho para as mães. Eu falei do meu tempo de pausa, né? Eu tô para tirar férias sexta-feira. Sinto essa necessidade, diminuir parte dos conteúdos esse mês que passou, exatamente por reconhecer que eu já estava chegando no meu limite, e aí eu vou vendo no corpo algumas diferenças que você também pode observar, às vezes dor de cabeça, às vezes aparecem algumas dores que você não tinha, né? Indícios de que alguns pontos não estão indo tão bem e que aí a gente precisa daquele tempo de pausa. A Ana colocou, tá devagar a conexão ainda. Vai ser um pouco assim, né? Algumas mensagens estão indo, outras estão voltando, mas eu falei agora, Ana, do nosso tempo de pausa, né? De mães, mulheres que adoecem também mentalmente, e quanto que a gente precisa ficar atentas a isso e também acolher a dor de outra mãe e de outra mulher que também você pode observar que está começando a adoecer. O WhatsApp parou, o Instagram, tudo parou, e acho que o nosso mundo, depois da pandemia, tem acontecido tantas coisas que a gente não imaginaria que iam acontecer, exatamente para nos trazer essa sensibilidade da nossa condição humana, né, de que nós não controlamos, né, o mundo. Aparentemente parece que por muito tempo, principalmente quando a gente é adolescente, tudo, a gente acredita nessa força, né, como se o homem comandasse tudo, ele fosse
tivesse no poder das mãos dele todas as coisas. E tudo isso vem nos mostrar que não controlamos nada. Se a gente fazia um trabalho com WhatsApp hoje à tarde, não teve trabalho, né? Se a gente precisasse fazer essa live de tarde, não teria, né? Se várias coisas foram adiadas, e aí a gente reconhece isso, né? O quanto que nós somos limitados, né? Nós somos poderosos, vamos dizer, mas nós somos limitados nessas condições, e que também não tem problema essas limitações. Essa é a nossa condição. E aí, enquanto mães, eu sempre digo isso porque eu também me sinto um pouco assim às vezes. Nós tentamos controlar todas as situações, e a maioria das situações nós não temos controle, né? Então a gente tenta organizar a rotina do filho, a gente tenta da casa, rotina, médico, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e aí às vezes a gente não cuida da nossa saúde. Quantas coisas a gente não vai ter controle, a gente dá uma referência para os nossos filhos, tenta fazer o máximo dentro da nossa possibilidade, mas o que é assimilado, o que vai compor a vida deles, não somos só nós, graças a Deus, né? São todas as outras coisas que ele tem vivido, escola, amigos, o que é ele realmente, né? Então assim, nós não temos controles, nós somos limitados e nós precisamos saber isso em nós. Então a gente não vai conseguir controlar todas as situações dos nossos filhos, nem dos nossos maridos, nem da nossa casa, nem do nosso trabalho, nem dos nossos pacientes. Eu também me frustro muito quando algumas situações eu vejo que eu tenho feito intervenções, mas aparentemente o paciente também não tem respondido, ou a família não tem respondido, ou às vezes eles não aparecem mais. Tudo isso para nos trazer essa condição. Nós somos seres humanos, né? Nós temos essas limitações, isso é nós, isso não quer dizer que somos menores ou que somos piores, nada, isso é a nossa condição, então nós precisamos ter esse pensamento. Mas aí, enquanto mulheres, né, o que a gente pode fazer, o que eu vejo na minha vida, quero passar para vocês, para que a gente não precise chegar realmente a um adoecimento, alguns pontos a se colocar. Um deles eu sempre tenho falado, o autoconhecimento é um dos pontos para que a gente saiba, por exemplo, que a gente precisa de uma pausa. A gente não precisa chegar a ter uma crise, a gente não precisa chegar numa estafa, a gente não precisa chegar a alguns outros transtornos aí, porque não temos parado, né? Porque a gente às vezes está numa rotina de trabalho, casa e várias coisas e a gente não se reconhece. Autoconhecimento é o tempo de você parar diariamente, né? Observar como está a situação. Eu observo minha memória, o corpo, todas essas situações nós precisamos parar para nos observar, olhar no espelho, olhar o rosto. As pessoas falaram assim, acho que foi 2 semanas atrás, nossa Maria, você entrou na live, parecia que você estava bem cansada. E realmente não parecia, né? Eu estava bem cansada. Então assim, quantas coisas nós precisamos parar diariamente para nos observar. Isso é o tempo de pausa. Um outro ponto é construir, e às vezes você vai precisar de um terapeuta ou de alguém para te ajudar, mas saber melhor como deixar alguns comportamentos estressores, algumas situações estressoras um pouco mais distante de você, aumentar o seu potencial de resolução de problemas, não só pensar que tem algo para se fazer, né? Tenho algo para fazer, eu tenho aquilo para responder, tenho aquilo para acabar, tenho aquilo, mas aumentar o seu potencial em resolver
esses problemas, e o que não pode ser resolvido agora, ter essa capacidade de esse não está sob o meu controle agora, então ele vai ficar ali do ladinho, né? O que eu posso resolver nesse momento é isso, organizar a nossa cabeça para, desculpa gente, para observar o que realmente é importante no nosso dia, né? O que nós priorizamos, isso, assim, dar prioridades, ver o que é urgente, o que é prioritário para aquele momento, o que é importante para aquele momento. Isso a gente precisa repassar nas nossas atividades diariamente, porque senão a gente fica só colocando atividades para ocupação de tempo e que nos faz depois chegar ao final do dia e pensar, nossa, não fiz nada do que eu queria, nada do que eu desejava, nada do que me faz feliz, eu coloquei como atividades também, né? Então, são alguns pontos que eu tenho feito, tenho me colocado a pensar, isso é uma prática diária para que eu mantenha o foco no que é importante, no que eu preciso estar presente e o que eu posso me ausentar por algum tempo, eu escolho me ausentar para que eu não precise desistir, né? E hoje está aqui com vocês. A Ana colocou, aqui onde eu moro é muito corrido, tenho que trabalhar muito, dar atenção para os filhos e às vezes esqueço de mim mesma, né? Dela. Isso me deixa triste. Isso mesmo, Ana. E estando no Brasil ou não, né? A gente também aqui, acho que São Paulo vive num ritmo também, parece que muito parecido, acho que de atividades. E com crianças pequenas, se você que é mãe também tem, mesmo que a Ana as meninas já estão meio grandinhas, né? Mas assim, a gente se vê nesse ritmo e nós precisamos cuidar. Tem uma frase que eu sempre digo que é assim, mãe desnutrida não dá leite. E às vezes a gente quer forçar o leite sair, né? Ver que o nosso filho está sugando, mas a gente não bebeu água, a gente não comeu e a gente não dormiu. Quem já amamentou uma criança sabe que não tem leite dessa maneira, né? Então assim, que nós precisamos cuidar, fazer os nossos check-up, né? Cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alimentação. Eu falei que nessas férias eu preciso voltar a fazer atividade física, isso é um ponto muito importante para as mulheres também, essas mudanças hormonais, não é por causa de estética ou de beleza, mas é saúde emocional e saúde física, as duas coisas estão muito envolvidas, né? Não tem como a gente separar o homem, o que é mais importante, o que não, né? Então, são alguns pontos, né, da gente saber dividir atividades, deixar o que não é importante naquele dia. O que eu vejo às vezes na minha casa e falo, nossa, preciso tirar o pó não sei da onde. Eu falo, nossa, a gente tem tantas vontades, né? Eu quero organizar isso, organizar aquilo. Falei, nessas férias, com certeza eu vou tirar um tempinho mais para isso. Mas durante a nossa rotina, nós precisamos saber fazer escolhas. E tudo isso é uma responsabilidade grande também, porque esses ensinamentos vão ser passados para os nossos filhos, né? Enquanto a Ana ela tem 2 mulheres em casa, o quanto que essa rotina incessante, se a gente não tomar cuidado, a gente passa esse mesmo padrão para as nossas gerações, vivendo nessa essa roda dos ratos, né? E aí faz com que a gente não pare para pensar, não aproveita às vezes o que é importante, não cuida da nossa saúde emocional, da nossa saúde espiritual, porque nós estamos nessa correria, né? Mãe continua sendo uma parte muito importante, eu tenho certeza que nós somos sim base para essa organização, né? Esse faz parte do nosso dom, mas nós precisamos nos cuidar. Esse cuidado seria bom que se
fosse também ajudado por outras pessoas da família ou pelo nosso parceiro, se alguém observasse isso e também colaborasse. Mas pode ser que você não tenha essa pessoa. Pode ser que o seu companheiro está distante, ou pode ser que o seu companheiro tenha mais problemas, ou pode ser que você seja separada, seja uma mãe solo. E aí você vai precisar de mais um pouco de energia, pelo menos, para pedir ajuda especializada, pedir ajuda para alguém, para algum amigo, para alguma instituição, para algum lugar que possa te acompanhar, principalmente se você já está no momento de achar que está perdendo as forças, né? Não tenho forças mais para nada. E eu tenho acompanhado essas mães e muitas estão nessa condição. Continuam vivas porque precisam estar vivas por causa dos filhos, mas é uma vida realmente de sofrimento, de dor, e que possivelmente, se tiver um tratamento adequado, não é fácil, gente, mas uma depressão, por exemplo, ela comete 2 vezes mais a mulher do que o homem. Então, assim, mas se tem um tratamento adequado, que leva anos, sim, não é rapidinho, mas a gente tem resultados muito bons. Mas o tratamento adequado, vocês vai precisar de uma medicação, vai precisar da psicoterapia, vai precisar do envolvimento na comunidade, tudo isso para que a gente resguarde as mães, para que a gente cuide dessas pessoas que têm, sempre tem uma mãe, né? que tem estado e tem se doado a todos, né? Durante toda a história da humanidade, tá bom? Esse é o meu recadinho, só queria deixar bem um recado do que eu tenho vivido, do que eu tenho pensado, do que eu tenho observado durante esse período. Espero que isso sirva como alerta e como consolo também, acolhimento para você que também está aí, às vezes muito cansada ou sofrendo, tá? Na semana que vem, na quinta-feira, a gente tem live com a fonoaudióloga Ana Paula Rosa. Provavelmente a gente vai falar de mutismo seletivo. Não sei se você já ouviu falar disso, mas acomete muitas crianças nessa primeira infância. Então a gente vai falar desse tema também. E na segunda-feira que vem eu tenho live especial, véspera do Dia das Crianças, com os meus filhos, tá bom? Então esperem aí, que aí eu também vou fazer festa com eles aqui. Tá bom? Obrigada, Ana, pela presença aí. Esse conteúdo eu acho que vai ficar gravado, viu, gente? Eu não sei o que pode acontecer aqui, na hora que eu fechar, mas eu acho que vai ficar tudo certinho. E a gente se encontra na quinta-feira. Beijos!